Luz, câmera, decoração, pisos. Cena 1, plano 1, tomada 1, vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o assunto hoje é nada mais nada menos sobre piso. Estou aqui hoje na Horus, uma empresa que é parceira do meu escritório, que sempre nos acompanha em todos os nossos projetos, dando um pós-venda excelente e muita variedade, que é o que nós profissionais precisamos na hora de compor um projeto. Então hoje eu vou tirar dúvidas sobre formatos de piso, paginação, forma de instalação, ou seja, algumas coisas que para mim é muito simples, mas para o cliente, quando ele vai reformar, às vezes se torna assim um bicho de sete cabeças. Então com vocês, luz, câmera, decoração. Quando chegamos nessa fase de escolha de pisos, vem a dúvida: qual o melhor formato? Qual a melhor paginação? O que é porcelanato? Apesar de ser uma palavra que já está inserida aí há muito tempo, por incrível que pareça, existem algumas dúvidas que rondam em relação a esse produto. E nesse vídeo eu vou mostrar o que vocês precisam se atentar na hora da escolha do piso. O tamanho do piso é um detalhe extremamente importante que nós devemos nos atentar na hora dessa compra. Tudo vai depender do espaço que você tem. Então, a importância de uma paginação de piso é extremamente relevante. Com ela que você vai conseguir observar como aquele piso vai ficar depois de instalado. Porque se você não tiver, vem a surpresa. O pedreiro instalou do jeito que ele achava que devia, o recorte ficou totalmente aparente e aquele piso que você pagou caríssimo, lindo, maravilhoso, não ficou bacana. Paginação de piso, o que é? No nosso dia a dia, a gente fala muito sobre isso, mas o cliente, às vezes eu comento com ele, ele não tem a mínima ideia do que é essa palavra. A paginação de piso nada mais é para que você consiga visualizar a instalação desse material pronto, para que você não tenha surpresas e não fique com aquele recorte totalmente desagradável no meio de um corredor, por exemplo. Daí a importância de escolher o formato do seu piso de acordo com o tamanho do seu ambiente. E se você não tem um projeto de paginação de piso, você corre o risco de comprar menos, comprar mais, ter recortes desagradáveis e, consequentemente, com isso você vai ter despesas, que é tudo que a gente não precisa numa obra. A obra por si, ela já tem alguns aditivos necessários, porque nunca é exatamente como a gente previu. Mas esse detalhe de piso é super importante, porque se você errar a mão, você pode depois ter inclusive uma diferença em lote. E aí, meu bem, o problema está instalado. Eu particularmente gosto de grandes formatos, porque ele te dá uma amplitude maior dentro do ambiente e ele tem uma cobertura maior. Então, às vezes você compara um piso 60 por 60 com um 90 por 90 e o 60 por 60 custa, sei lá, R$40 o metro quadrado e o 90 por 90 custa R$80 o metro quadrado. E aí você vai no menor. Só que o maior, ele tem uma cobertura muito mais significante do que o menor. Então se atentem a esse detalhe que eu falei para vocês e fica a dica. Então agora eu vou mostrar para vocês os produtos e as opções de formatos que nós temos hoje disponíveis no mercado. Estou aqui com o Jairo, é o meu consultor aqui na Horus. Melhor do que eu falando, é ele que lida todos os dias com isso. Então ele é master nessa questão de pisos e revestimentos. Então eu chamei ele aqui para poder explanar um pouquinho mais com vocês sobre os grandes formatos de piso, as suas vantagens, as suas desvantagens e o que a gente deve se preocupar quando a gente vai iniciar uma instalação. Então, Jairo, fala um pouco mais sobre os grandes formatos. Fernanda, você sabe que é sempre um grande prazer receber você aqui na Horus Acabamentos. E falando sobre os porcelanatos em geral no mercado, nós temos uma gleba muito grande de formatos. Os grandes formatos, eles são interessantes porque ampliam o ambiente, facilitam a questão da estética, né, e movimento dos ambientes. Os marmorizados, que são um clássico tanto nas maiores marcas do mercado, como a Portinari e a Porto Design, ampliam bastante o ambiente. E os nossos tons urbanos, né, que são as novas linhas de concreto, que são tendências no mercado no ano 2017. Eu particularmente adoro essa linha. Sempre vejo eles nos seus projetos e acho interessante a gente falar também que existem diferenças práticas e técnicas entre esses formatos. Hoje nós usamos os maiores formatos, ambientes de cunho social, ou seja, área de sala, varanda. Acho bem técnico essas partes sociais da casa com os grandes formatos. Acho interessante a gente paginar. Hoje existem formatos de apartamentos, casas, residências e áreas comerciais que propiciam também o formato retangular ou quadrado, né? Facilita bastante pra gente a flexibilidade dos formatos na hora da paginação. Também é importante dizer sobre os formatos dos
dos porcelanatos, as emendas, né? Quanto menos emenda, melhor. Por isso que os grandes formatos estão tomando o mercado hoje devido à quantidade de emendas, né? Seriam as juntas, né? Junta seca. Com os grandes formatos, a gente não tem mais aquela junta grosseira. Quadriculado, né? Além da praticidade do desenho do piso ficar mais claro, também propicia menos lugar onde se para a sujeira, facilitando a manutenção, que é o que as reformas procuram hoje. O que o Jairo está falando das emendas são os rejuntes. Então, quanto maior a peça, menos rejuntos, ou seja, menos sujeira acumulada. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês. Piso claro com rejunte preto, não. Por favor, não façam isso. Se vocês não quiserem matar o piso de vocês, isso já não se usa mais. Ou matar a arquiteta. Gosto é uma coisa bem peculiar, né? Cada um tem a sua forma de encontrar sentido nas cores dentro do ambiente. O profissional, ele sempre clareia a mente dos clientes, facilitando o entendimento das cores junto com o mobiliário, tecidos, cortinas, paredes e iluminação. A gente precisa se atentar na hora de rejuntar esses pisos, pelo menos é um ponto que eu sempre gosto de mostrar para o cliente, que a cor do rejunte precisa ser muito próxima da cor do piso, porque a intenção é que ele apareça o mínimo possível. Então, quando vocês forem comprar o piso de vocês, procurem saber com o consultor qual o tom mais apropriado para aquela cor que foi escolhida. Fora isso, né, os marmorizados, eles são bem orgânicos, né? Hoje a gente tem as texturas do 1,5, que são peças com bastante texturas de pedra, aí sempre partir para o mais claro que o tom do fundo do piso. Essa é uma dica muito importante. Bacana, anotem aí no caderninho de vocês. Um outro ponto necessário que vocês tenham total atenção é avaliar, pedir, né, pro prestador de serviço de vocês avaliar a condição do contrapiso. Porque muitas vezes, se esse contrapiso não estiver legal e você não for bem orientado, o que vai acontecer? O piso ele vai ficar com aquele desnível. E aí você vai colocar a culpa no instalador, porque se ele não tiver bacana, vai ficar com esses defeitinhos aparentes e aquilo ali com o tempo vai gerando um desgaste maior nessa peça que está sobressaltada. Outra coisa, a importância do profissional é porque não existe porcelanato 100% sem empeno, principalmente nas peças de grande formato. Então, se o profissional ele não entende as peças uma a uma para assentar no piso, ele não consegue compensar esse desnível. Então, não adianta você dizer também que é a peça que está torta. A mão de obra ela é muito mais importante na hora de assentar esses pisos até do que o próprio empeno do produto. Uma dúvida dos meus clientes é sobre investimento, Jairo. Quando eu especifico um formato 90 por 90, a pergunta que vem é: qual o valor disso? Realmente, Fernanda, quando a gente fala de grandes formatos, a gente fala de um custo maior que um tradicional 60-60 ou uma peça 80-80. Mas quando a gente fala de grande formato hoje, a gente fala de elegância, sofisticação e modernidade na obra, na questão do assentamento da instalação. Então, quando a gente tinha essa opção antigamente de falar de peças grandes, eram só os mármores que poderiam substituir as peças de tamanho grande. E hoje, quando a gente fala de um mármore Calacato, um Carrara, a gente está falando entre R$1.500 a R$2.000 o metro. Porcelanato... Isso assusta, né? Assusta bastante. O porcelanato veio para substituir o mármore com muito mais impermeabilidade, muito mais facilidade de estampa e estética, praticidade no assentamento, porque é menos pesado que o mármore, e o custo também é 1/3 ou chega a ser 1/4 do valor do mármore. Por exemplo, uma peça de mármore hoje de 1 metro está na faixa de R$3.000, um porcelanato de 1 metro, R$260. Então a economia é muito maior. E hoje os porcelanatos, além de se estender pelo chão, hoje eles já alcançam as bancadas. Mas na questão de elegância, a gente tem aí a média de custo, o 80-80 como ícone do mercado. Por quê? Ele não é mais um pequeno formato, porque ele é um 80-80 acima de 60, e ele tem um custo bem próximo dos 60. Por exemplo, hoje a gente tem campanhas aqui na Hora dos Acabamentos de 60-60 em promoções de até R$50 o metro. O 80-80, R$79. Então a gente tem uma peça mais elegante com um preço bem próximo. Tá, então a minha dica é, em relação a formatos, comprem sempre um formato maior do que um 60 por 60 para um living, para uma cozinha. Sempre que houver a possibilidade, vocês conseguirem negociar um valor e a diferença entre um menor e um maior não ser muito grande, optem por um formato um pouco maior, porque com certeza vai ficar muito mais elegante a sua casa ou o seu apartamento. Jairo, esse assunto de pisos, revestimentos, a gente consegue explanar muito, porque são muitas dúvidas, tem muitas opções. E um assunto que eu gostaria de falar, que quando eu converso com o meu cliente,
raramente ele sabe o que é porcelanato técnico e esmaltado. Mas esse assunto é para um outro vídeo, eu quero te convidar a explicar um pouquinho para eles poderem entender melhor. Próximo vídeo, porcelanato técnico e esmaltado. Pode contar comigo, vou estar aqui sim com vocês. Então, gente, esse foi mais um vídeo Luz, Câmera, Decoração. Você vai fazer comigo. Decoração. Então, gente, esse foi mais um vídeo pro Luz, Câmera, Decoração.